Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. E agora nós vamos falar sobre um nome significativo, um nome muito importante da literatura brasileira, né, da terceira geração, que é João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, ele é famoso por ser o quê? Um criador de palavras, né? Um criador de elementos. A linguagem era a característica mais importante do seu trabalho, né? O trabalho de pesquisa, né? Principalmente dos elementos regionais, do povo simples, das regiões de Goiás, Mato Grosso, Minas, aquele sertão mais de cavalhada, né, de gado, tá? E lógico também, né, as relações mais nordestinas ligadas aos jagunços, aos cangaceiros e assim vai, né? Ou seja, ele era o representante dessa vertente, dessa linha nordestina, norte e nordeste, algumas regiões do centro-oeste, ou seja, o que ele fazia, né? Ele trabalhava muito com essa pesquisa de linguagem, da cultura, da crença, tá? dos elementos do homem do sertão. Então, isso daí deu o quê? Uma estrutura muito grande, né, a sua obra como um todo e, logicamente, o reconhecimento fantástico. Então, vamos começar a falar sobre o autor, João Guimarães Rosa, as características da sua obra, né? E depois vamos ver ali 3 dos mais importantes trabalhos realizados por ele. Então vamos começar, né? Falou assim, falando sobre o autor em si. Muito importante, são obras bastante extensas, tá? Que muitas vezes tem de ser fragmentada para a gente poder ter um tempo apropriado de trabalho com as histórias, tá? E para que ela aconteça de maneira apropriada, ou seja, de uma forma bem mais didática, eu vou trabalhar com vocês sempre dentro de uma estrutura cronológica, tá? Em tópicos, com a fragmentação da obra em passagens importantes que a gente vai construindo durante a apresentação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a biografia do autor João Guimarães Rosa, né? Olha, vendo ali ele no cavalo, a literatura, 2 grandes paixões, né? Ele seguiu uma caravana, uma cavalhada, às vezes, algumas vezes, só para ver como é que era a realidade daquele homem. Então vamos ver, em 1908, nasce João Guimarães Rosa, tá? Em Cordesburgo, Minas Gerais, tá? Filho de Flor Eduardo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa, tá? Cresce em uma cidade pequena e tem contato direto com a cultura sertaneja. Então vejam só, é interessante a gente conhecer as bases do autor. Em 1918, 10 anos, inicia os estudos em Belo Horizonte, na casa de parentes, desde cedo, demonstrando aptidão para línguas e leitura. Em 1925, ingressa na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, aos 16 anos, demonstrando grande determinação acadêmica. Então, veja, aos 16 anos entra na universidade. Tá? Importante a gente entender, mais uma vez, por que esses autores despertavam tão cedo para o aspecto literário. É porque, na verdade, o mundo oferecia isso com mais clareza, né? Falou assim, hoje em dia você tem a disputa de elementos gráficos, hoje em dia você tem o cinema, você tem os streams de televisão, tá? Você tem os próprios streams, assim, que nem são de televisão, que você pode acessar através de um celular, de um computador. Então, essa comunicação e esse entretenimento está na mão, está fácil, de fácil acesso. Tá? O que não acontecia antes. Antes era assim, criança ou brincava na rua, jogava bola, né, caçava, fazia alguma coisa assim, e quando tinha a possibilidade, buscava um mundo de fantasia através da literatura. Né? Então, importante entender, era o contexto da criação de grandes autores.
melhores, tá bom? Veja, em 1930 ele se forma em medicina, tá? Ou seja, 5 anos depois, e começa a exercer a profissão em Itaguara, tá? Itaguara, no interior de Minas Gerais, onde convive diretamente com a vida sertaneja, fonte de inspiração para sua obra literária, como eu falei a vocês. Perdão. Em 1933, ele se casa com Lígia Cabral Pena, ingressa na carreira diplomática após a aprovação em concurso público. Olha só a rotina dele. Tá? Em 1934, publica o conto Magma, sua primeira obra literária da revista Almanaque Literário de Belo Horizonte. Em 1938, é transferido para a Alemanha como cônsul adjunto de Edimburgo e, durante esse período, testemunha os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Tá? Retorna ao Brasil devido à guerra, dedicando-se novamente à diplomacia, ao desenvolvimento de seus projetos. Veja, uma coisa que aconteceu ali que é bem importante a gente falar, é que durante esse período ele acaba sendo preso, tá, pelos nazistas, né? E depois é negociado, tá, como troca de outros prisioneiros para que ele possa voltar para o Brasil. Né? Então ele volta para cá, tá? Novamente vai se dedicar à diplomacia, fica no Uruguai, no Paraguai durante algum tempo e depois volta definitivamente para o Brasil. Em 1946, publica o seu primeiro livro, Sagarana, que recebe grande aclamação crítica e estabelece Rosa como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Tá? Sagarana, um livro de contos. Em 56, publica Grande Sertão, Veredas e Corpo de Baile. Tá? Ambas as obras revolucionam a literatura brasileira, destacando-se pelo uso inovador da linguagem e pela profundidade narrativa. Em 58 é eleito para a Academia Brasileira de Letras, mas só toma posse em 67. Tá? Por quê? Ele acreditava que quando ele tivesse na Academia Brasileira de Letras e ele conquistasse o reconhecimento pelo seu trabalho teria terminado. Né? Falou assim, você só reconhece alguém pelo seu trabalho, sua obra, a hora que a obra termina. Ele falou assim, se eu entrar para a Academia Brasileira, eu morro. Né? Então ele protelou tanto que foi possível. E em 63 assumiu o cargo de embaixador do Brasil em Paris, consolidando sua carreira diplomática de destaque. Em 67, no mesmo ano em que toma posse na Academia Brasileira de Letras, morre subitamente em 19 de novembro, no Rio de Janeiro, vítima de um ataque cardíaco. Olha só, viu só o que ele falou? Falou assim, se eu assumir, eu morro. Quando ele assumir a cadeira, ele morre. Né? Quer dizer, coisas fantásticas ali que acompanham a obra desse autor e a vida dele, né? Os trabalhos com o misticismo e a crença do sertanejo. Né? Isso daí, uma coincidência ou algo então interessante de seu trabalho. Quais são as características desse autor? Agora vamos ver um pouquinho como é o trabalho dele. Eu acho interessante você observar como ele é muito retratado em cima de um cavalo, né? Por causa desse espírito aventureiro que o leva um dia a botar o chapéu e sair acompanhando, né? Uma turma, e é lá que ele conhece, né? O Manuelzão. Manuelzão, uma figura de destaque em suas obras, tá? Uma figura destacada e que aparece em Corpo de Baile, né? Falou assim, e que se torna um amigo dele, já que ele conhece, né? O Manuelzão, de Manuelzão e Miguelin, né? Manuelzão era o quê? Era um homem grande, um boiadeiro, contador de história, tocador de viola e, ao mesmo tempo, assim, místico em pagenança, né? Ou seja, trabalha com pajé, com ervas, com curandeirismo, né? Então, muito interessante isso tudo. Então, vamos lá. Guimarães Rosa é considerado um dos maiores escritores brasileiros, com uma obra marcada por inovações linguísticas e profunda exploração da cultura sertaneja. É importante repetir isso. Tá? Então, segue as características dele, como eu falei, em tópicos, para você perceber no passo a passo qual que é o trabalho. Então, primeiro, o regionalismo universal. Tá? Então, vejam, apesar de ambientar suas histórias no sertão brasileiro, Rosa trata de temas universais como a condição humana, o amor, a morte e o destino. Tá bom? Então, mesmo estando lá, ele pode trabalhar com isso tudo.
A inovação linguística, presta atenção, porque essa é uma das características marcantes. Ou seja, criou neologismos e reinventou a linguagem ao misturar termos populares, arcaicos, regionais e eruditos. Por exemplo, né, a expressão emparelhado, tá? Foi ele que criou, né? Ou seja, de você estar em parelhas, todo mundo com a cabeça grudada, né? Aproxegar-se, que ele junta o aproxime-se de chegar, então chegue próximo, aproxegue-se, né? A expressão história, sem H escrito com E, para demonstrar os valores da estrutura de ficção, né? A criação, história com E, são histórias criadas, não a história de fato. Tá? Olha lá, uma narrativa complexa, usando técnicas modernas como fluxo de consciência e estruturas não lineares. O que é o fluxo de consciência? Ele vai acontecendo de acordo com como as lembranças acontecem e não necessariamente linear. Por que é não linear? Porque ele vai e volta no tempo, é produto da lembrança, é como se a pessoa contasse a sua vida e ele falasse em fragmentos dos acontecimentos, mas não numa sequência. Ele vai e volta no tempo, como se estivesse lembrando, as pessoas lembram em fragmentos. Tá bom? O misticismo e filosofia, vejam só, suas obras exploram questões metafísicas e espirituais, combinando religião e filosofia. Sim, que é o que ele aprende, né, com o sertanejo, tá? O místico, muito presente na sua obra. Personagens multifacetadas, ou seja, retratou figuras humanas complexas e contraditórias, conferindo profundidade psicológica. Né? Um exemplo disso daí é o Riobaldo Taturana, que vende a alma supostamente ao diabo, e Diadorim, né? Que é uma figura marcante em Grande Sertão Veredas, que em dado momento se mostra, né, como um guerreiro, um batalhador, e que depois que morre se reconhece ser uma mulher e não um homem. Né? Ou seja, e todos os conflitos de Riobaldo e de Adorim, já que ele se sente atraído, né, por Diadorim, que é o seu amigo, e aí ele começa a achar que o diabo, né, para quem ele vendeu supostamente a alma, está cobrando dele, né, tentando subtrair sua macheza, né, fazendo ele se apaixonar por outro homem. E aquilo vai transtornando, é um fluxo psicológico doentio pelo qual ele passa. Tá? Então, tudo isso daí acontece, essa profundidade psicológica traumática. Tá? A intertextualidade dialoga com diversas tradições literárias, a mitologia, a literatura clássica, textos sagrados, ele vai trazendo, tá? Essas estruturas. A exploração do sertão, ambiente típico. O sertão é retratado como espaço simbólico, mais que geográfico, tá bom? Carregado de significados culturais e existenciais. Então ele mostra a cultura sertaneja, tá? Mais do que a preocupação com a região física em si. Uso da oralidade, suas personagens falam, né? Então ele incorporou a fala do povo sertanejo, enriquecendo o texto com autenticidade, tá? Riqueza de imagens, descrições detalhadas, criam cenários vívidos e poéticos, tá bom? Ou seja, é importante se ambientar, ele quer levar o leitor àquele ambiente, para que ele conviva com os personagens, tá? E a obra-prima dele, Grande Sertão Veredas, tá? Que é o livro mais emblemático, unindo todas as características de um romance épico e filosófico, né? Como eu falei para vocês, personagem multifacetada e tudo mais. É uma obra brilhante, nós vamos vê-la. Tá? E vamos começar, então, falando agora sobre a sua primeira obra de destaque, que é Sagarana. Tá? Que é Sagarana. Sagarana é um livro de contos. Por isso, a gente vai trabalhar cada um deles parcialmente e, havendo necessidade, a gente fragmenta também o período do nosso trabalho aqui. Tá? Então vamos ver, vamos conhecer um pouquinho primeiro. Vejam só, Sagarana, né, quando a gente fala da síntese da obra de Guimarães Rosa, é o seguinte: Sagarana é uma obra de contos, tá, do escritor modernista. E foi publicado em 1946.
Então ele reúne 9 contos. Ó, O Burrinho Pedrez, A Volta do Marido Pródigo, Sara Palha, O Duelo, Minha Gente, São Marcos, Corpo Fechado, Conversa de Bois e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, sendo essa última aí consagrada até o quê? Com produções de televisão, né? Mostrando essa riqueza da linguagem. Então, Guimarães recebeu 2 prêmios pela obra sagrada. O prêmio Felipe de Oliveira e o prêmio Humberto de Campos. Tá? Ou seja, nomes grandes da literatura brasileira. Tá? Vamos lá, vamos começar fazendo o seguinte. A gente vai ver uma síntese da obra e, na sequência, um detalhamento maior. Então, vamos começar falando sobre o Burrinho Pedrez. Tá? Olha só, o conto apresenta Balaio, um burrinho velho e aparentemente inútil, que acompanha uma comitiva de vaqueiros liderada por Chico Bento. O grupo enfrenta os desafios de uma travessia em uma paisagem agreste, marcada por chuvas torrenciais e terrenos perigosos. Durante a jornada, o desprezado Balaio, ou seja, o burrinho, revela sua importância ao ajudar a comitiva a cruzar um rio perigoso, demonstrando força e resistência. Vejam, ele é velho, ele é fraco, ele não vai conseguir nada disso. As pessoas pegam uma torrente muito grande, um rio muito elevado por causa da chuva, em que todos tinham medo de atravessar, o burrinho vai na frente. Ele sai e vai atravessando e mostra o caminho para que todos os outros sigam. Depois é lógico que ele é aclamado, né? Aclamado por quê? Por causa dessa força, dessa superação, né? Vamos lá. No final, o burrinho conquista o respeito e a admiração dos homens, tornando-se o verdadeiro herói da história, né? Falou-se o conto destaca temas como superação, obviamente, resiliência e a valorização do que é subestimado, enquanto descreve a forma vívida, o sertão e suas adversidades. Então vejam, a estrutura o texto tem uma estrutura, ele tem uma história, ele tem uma relação. Tá? Então vamos ver agora a sequência cronológica, tá bom? Então como é que começa? A introdução e a apresentação do Burrinho Pedrez. Tá? Então quando começa com a descrição do burrinho, velho e desprezado, que simboliza a resistência, a sabedoria adquiridas com o tempo. Então veja como ele vai trabalhar as metáforas. O burrinho é uma metáfora, tá? Do que? Da experiência, da vida vivida, daquilo que se pode oferecer, né? Ou seja, o valor daquele que tem experiência no mundo, tá bom? O narrador detalha características físicas do animal, traçando um paralelo entre ele e os vaqueiros da comitiva, obviamente, que é uma metáfora do próprio homem. Tá bom? Os preparativos para a jornada, o fazendeiro Major Saulo organiza uma comitiva para transportar bois ao mercado. São apresentados os personagens humanos, como Francolin, o líder do grupo, e os demais vaqueiros. O Burrinho Pedrez é incluído na viagem, embora os vaqueiros o considerem um estorvo. Né? Falou, para que vai levar? Né? E aí vem a partir do início da viagem. A comitiva parte ao amanhecer, com o narrador ressaltando o ambiente sertanejo e os desafios da travessia. A interação entre os personagens humanos e o burrinho ilustra preconceitos e expectativas sobre a sua utilidade. Então vejam, ele é velho, ele é inútil, ele não serve para mais nada, ele só atrapalha. Quem é esse? Né? Quem são esses? Não são esses aí nossos avós, nossos pais, aqueles que em dado momento precisam da nossa atenção e nós por isso os consideramos inúteis, né? Sendo que eles têm todo um valor, toda uma cultura para ser colocada dentro desse contexto. Tá? E aí o que acontece? A comitiva parte ao amanhecer com o narrador ressaltando o ambiente, como eu falei, os desafios da travessia, e aí sim a interação das personagens, dos humanos e o burrinho, mostrando esses preconceitos. É preconceito. Tá? Ou seja, a desvalidação, o desmerecimento do homem com experiência na busca do dinamismo e da versatilidade do jovem, o que em muitos casos não é verdade. Tá? Então é disso que ele fala.
você menospreza os mais velhos e a sua experiência, a sua assertividade, sua vivência, para pegar o arrojamento dos jovens, que muitas vezes traz, pela inexperiência, né, consequências negativas para o investimento. Os obstáculos do caminho. Vamos vendo, durante a jornada, o grupo enfrenta dificuldades típicas do sertão. Terrenos íngremes, calor intenso e a dificuldade de controlar o gado. Como é que você controla o gado? O burrinho, mesmo velho, demonstra resistência inesperada, começando a ganhar respeito dos vaqueiros. Por quê? Porque ele vai à frente e conquista espaços que os outros animais têm dificuldade. Ele falou, opa, ele ainda está bom, não? Ele ainda está bom. Aí vem um momento de crise. A comitiva enfrenta uma tempestade repentina que desorganiza o grupo e dispersa parte do gado. A tempestade simboliza a força incontrolável da natureza. Um tema recorrente na obra de Guimarães Rosa. Né? Ou seja, como é? E aí? Adianta eu falar sobre o homem sem falar sobre o ambiente, como ele interfere na vida dos homens? Tá? A tempestade, então, vai criar essa estrutura, né? Ou seja, esse obstáculo. Depois vem a prova de heroísmo do burrinho. Como eu falei a vocês, durante a confusão, o burrinho revela sua utilidade ao guiar os vaqueiros na travessia de um rio perigoso. Tá? Sua experiência e instinto salvam os personagens de uma possível tragédia. Não é interessante isso tudo? É importante a gente perceber o que acontece. A recompensa e a moral simbólica do texto. Né? Após superar a tempestade, os vaqueiros passam a olhar o burrinho com admiração e respeito, lógico, né? Falam, vejam, ele mudou, ele mostrou o que ele veio. O animal antes desprezado é reconhecido como uma figura central para o processo da viagem, para o sucesso da viagem. Tá? E a conclusão, vamos lá? Reflexão sobre a jornada. O conto termina com uma reflexão sobre o valor da experiência e a superação de preconceitos. Tá? O burrinho pedreiro simboliza a persistência frente às adversidades. Tá? Um tema universal no sertão rosiano, ou seja, é a superação, né? Não desistir. Né? É aquilo que se fala como fonte de conquista. Quem desiste não conquista. Então ele está mostrando aí essa capacidade de superação das estruturas. Tá? O estilo narrativo. O texto reflete o regionalismo de Guimarães Rosa, com riqueza de detalhes, linguagem sertaneja e introspecção dos personagens. Tá? Os temas, como a gente falou, resistência, superação de preconceitos e a conexão entre o homem e a natureza. Né? Muito bacana esse conto. Ele fala muito, né? E sempre fazendo esse paralelo com a realidade humana, já que é disso que trata, né, a temática de Guimarães Rosa. Tá bom? Vamos lá. Mais um conto agora, né? E vejam como esses contos vão alternando a sua temática. Né? Agora é a volta do marido pródigo. Olha só, né? Fazendo uma alusão à volta do filho pródigo, que é uma referência religiosa, né? Do filho que parte, né? Fala assim, qual que é a história só do filho pródigo, né? Mostrado na Bíblia. Fala assim, o filho que parte, né, para as aventuras na vida. Na verdade, ele parte para aventuras. Na verdade, como é que são essas aventuras? Né? Na verdade, não é bem isso. Ele parte para conhecer o mundo e o irmão mais velho fica cuidando das terras, cuidando do gado, cuidando de tudo, né, dos bens do pai. E o pai vai envelhecendo, né, até a volta desse filho. Quando o pai vê que o filho voltou, está são, está salvo, ele manda matar um bezerro para fazer uma festa, aclamando a volta do filho. O irmão mais velho vai lá e faz o quê? Reclama que vai, pô, pai, eu sempre tive aqui a vida inteira ao seu lado, né? E você nunca me deu sequer um cabrito para eu poder comemorar alguma coisa com os meus amigos. Ele que ficou fora, se aventurando, pegou parte da herança, né? Ou seja, ele pediu a parte que lhe caberia da herança do pai, né? Para ele poder desbravar o mundo. E quando ele volta o quê? Pobre, sem nada, né? Pedindo para trabalhar na fazenda como
empregado do pai, o pai celebra a volta dele e diz para o irmão mais velho. Falou, filho, seu irmão estava perdido e voltou, ele foi resgatado. Falou assim, você sempre esteve ao meu lado. Falou assim, tudo que é meu é seu. Tudo o que você precisava estava aqui. Tá? Falou assim, nós sempre estivemos juntos. Falou assim, ele não. Ele havia se perdido. Então, desse lema sai a volta do marido pródigo. Vamos lá. Ela conta a história do Lalino Salantier, olha os nomes, são muito interessantes, né? Que retorna ao seu povoado após anos de ausência e fracassos buscando reconciliação com sua esposa Maria Rita. Lá. Saiu para a vida e aí volta. Inicialmente relutante, ela cede ao charme e às promessas do marido. Contudo, Lalino demonstra ser um homem inquieto, mais interessado em aventuras do que em estabilidade. Ele reconquista Maria Rita, mas logo deixa claro que pretende partir novamente, frustrando as expectativas dela. Né? O conto combina humor e ironia para explorar temas como a instabilidade emocional, a manipulação, o desejo de liberdade, retratando Lalino como um personagem carismático, mas incapaz de mudar sua essência, que é o que acontece. Não? As pessoas não mudam, elas crescem. Tá? Mas não mudam. Tá? A sua essência, aquilo que ela se constrói na sua formação, e aí entre os aspectos psicológicos, né? Uma pessoa é produto daquilo que ele entendeu que seu inconsciente construiu durante, principalmente, os primeiros anos de vida. Né? Lógico que essas coisas vão se somando, mas isso monta quem ele é, a visão, o sentimento de mundo que ele tem. Nesse contexto é que a gente diz que as pessoas são imutáveis. Elas se transformam, tá? E não necessariamente progridem. Elas só se transformam, tá? Vamos lá. Vamos ver então agora a sequência cronológica. Vamos entender o passo a passo disso tudo. Então, vamos lá. A apresentação da situação inicial, né? O conto começa com a descrição da relação entre Lalino, o marido pródigo, e sua esposa Maria Rita. Lalino é um personagem astuto e sonhador, mas também um tanto irresponsável, que deixa a família para buscar melhores condições de vida, ou seja, aventura. A vida cotidiana de Maria Rita é marcada pela espera, pelo cotidiano simples, é destacada no início da narrativa, ou seja, é como que é a vida dela. Tá? Aí vem a partida do Lalino. O Lalino decide abandonar o lar e partir em busca de aventuras e riqueza. O narrador apresenta o contraste entre o sonho de Lalino e as dificuldades reais de Maria Rita, né, da vida no sertão. Tá? Ou seja, o sonho e a realidade. Maria Rita, embora resignada, demonstra um amor resiliente e paciente, ou seja, ela o ama, ela aceita. Né? Então, aquela questão da submissão, né, típica da mulher. Os anos de ausência depois. Né? Então, durante o tempo que Lalino está ausente, Maria Rita assume todas as responsabilidades da casa. Isso daí é muito típico, gente. Ele não está mostrando nada que foge à realidade. Né? Falou assim, quando um casal se separa, o que acontece na maioria das vezes? É a mulher quem fica com todas as responsabilidades, com a educação, com a criação e com o sustento dos filhos. Tá? O narrador utiliza essa passagem, tá, para explorar a força e a autonomia feminina em um ambiente adverso. Vejam como isso começa a se tornar uma frequência dentro dessas obras. Tá? O papel feminino começa a crescer. E ele começa a crescer mostrando mais realidade, menos romantismo. Tá? As personagens dentro do modernismo começam a se destacar não somente como heroína, mas muitas vezes como anti-heróis, como personagens reais, tá? Com a força da realidade das figuras femininas. Tá bom? Lalino, por outro lado, passa por várias peripécias, mas sem alcançar o sucesso esperado. É o sonhador, né? O sonhador. Bom, o que acontece? Depois de ficar anos longe, vem o retorno do Lalino. Lalino retorna ao lar sem a riqueza ou a glória que havia prometido conquistar. É assim que funciona. Ele chega trazendo histórias de aventuras, mas sua volta é marcada por certo constrangimento e pela necessidade de reintegração. Ele tem que se reintegrar, porque aí daí, foi um fracassado que largou todo mundo.
Tá? E aí vem o conflito desse reencontro, porque ele vai agora reencontrar Maria Rita. Né? E esse encontro inicialmente é tenso. Ela expressando frustração por sua ausência prolongada e nada. Né? Maria Rita, contudo, demonstra uma mistura de amor e senso prático ao aceitá-lo de volta. Tá? Desde que ele assuma suas responsabilidades. Falou, tudo bem. Né? Você foi, fez o que queria fazer, fracassou, mas e daí? Né? Falou assim, eu ainda o amo e volta, né? Falou assim, me ajuda, assuma o seu papel, faça aquilo que havia sido prometido quando nós nos casamos, né? Dividir a vida, tá bom? Então, essa é a proposta. O que vem? A reconciliação e os novos ajustes dessa realidade. Com o tempo, Lalino e Maria Rita se reconciliam e o equilíbrio da relação é restabelecido. Coisa boa. Lalino aprende a valorizar o lar e a estabilidade, reconhecendo o papel de Maria Rita em manter a família unida. Então vem o reconhecimento. O narrador destaca o aprendizado moral de Lalino e o reforço dos laços afetivos. Tá? Conclusão. A reflexão sobre o valor do lar. Tá? O conto termina com uma reflexão sobre a importância da família e do lar como espaço de segurança e afeto. Tá? Lalino simboliza o espírito aventureiro, que após desilusões retorna ao essencial, enquanto Maria Rita representa a solidez, tá? A resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar à situação, né? Ou seja, de se adequar às condições e ir em frente, né? Ou seja, ela não abandona as coisas, não desiste, né? Fala assim, se o mundo muda, eu mudo, me adapto para sobreviver, tá? E literariamente, o que nós temos aqui, né? Primeiro, a simbologia. O conto utiliza a figura do marido pródigo como metáfora para o valor da estabilidade em oposição à busca incessante por aventuras ou riquezas externas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Saiu em busca de aventuras, gastou toda a riqueza do pai e volta pobre, sem nada. Tá? O estilo narrativo, lógico, a linguagem é rica no regionalismo de Guimarães Rosa, tá? E aproxima o leitor do ambiente sertanejo e das emoções dos personagens. Ou seja, é a procura de aproximação da linguagem com o leitor, para que ele se veja, para que ele entenda, né, o papel das personagens. Tá? Os temas universais vão mostrar o quê? A força feminina, a busca por autoconhecimento e o retorno às raízes, né? A necessidade que muitas vezes nós temos de voltar às nossas raízes, de nos restabelecermos com a nossa formação, né? Que não é um retardamento, não é uma volta imprópria, é sim o que? O retorno à estabilidade, né? Ou seja, a consciência desse tipo de estrutura. E o moral da história, né? Se existe uma possibilidade de falar disso, é a valorização da simplicidade, a aceitação dos próprios limites, tá? Que são destacados como lições centrais. Né? É preciso que as pessoas entendam, tá? Que elas têm limites e que nem sempre a gente pode sair à busca de todas as coisas e conquistá-las. Né? Falou assim, a vida ela é feita de sonhos e frustrações. Algumas realizações, mas a maior parte delas são frustrações. E como é que você lida com essa frustração? Como é que você transforma a sua vida dentro desse contexto? Tá certo, minha gente? Próximo bloco, damos continuidade à elaboração dos contos, falando sobre os demais contos de Sagarana, de João Guimarães Rosa. Até mais, um abraço a vocês.